Primeiramente, boa tarde a todos. Nós iremos falar sobre os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas. Só deixando uma pequena observação, duas integrantes do nosso grupo não poderão participar. A Celiane teve problemas pessoais e a Flávia desistiu. Então, dando continuidade ao trabalho, as drogas elas podem ser tanto sintéticas como semissintéticas. Elas são divididas em drogas ilícitas e drogas lícitas. Né? A nossa mente, quando a gente consumimos droga, a nossa mente ela altera não só a mente, mas também o nosso sistema fisiológico. Por isso ela é denominada psicoativa. No nosso cérebro nós temos um sistema chamado só um minuto, sistema de recompensa. Quando você faz alguma coisa que você gosta, vamos supor que você bebe água. Quando você não bebe água, quando você bebe água, esse sistema é liberado, o sistema de recompensa, onde te deixa um jeito de bem-estar, onde estimula o seu prazer. E igual isso, a gente usa as drogas, entendeu? Quando você está consumindo alguma bebida alcoólica, alguma substância, enfim, esse sistema de recompensa é ativado, né? E o paciente se sente bem, se sente com um prazer enorme, né? Aliás, ele consumindo o álcool, a droga, ele sente mais prazer do que comer um chocolate, enfim. Pode passar. A maior prevalência de transtornos mentais e comportamentais foi constatada em homens, principalmente devido ao uso de álcool. Então o álcool ele é uma das drogas mais usadas, né, pelas pessoas mundialmente, né? Ela tem 10% de consumo abusivo, né? Ele atua no sistema tanto nervoso, né, no sistema nervoso e no sistema também, no sistema fisiológico, somente o sistema hepático, que pode causar uma cirrose hepática, nosso fígado, destruindo também a nossa pele, coração, rins, enfim. O papel da enfermagem ao paciente alcoólatra, ela faz o seguinte, a enfermagem ela atua como a gente vai acolher esse paciente, a gente vai conhecer todo o contexto da história do paciente, a gente vai redirecionar ele para uma equipe multidisciplinar, como o psiquiatra, o psicólogo, enfim, pode passar. O dependente de substâncias, ele tem várias consequências, né? Ele fica tolerante à droga. Quanto mais ele está consumindo, mais ele quer consumir a droga. Ele tem crise também de abstinência, né? Ele tem 3 fatores, que é a tolerância, a crise de abstinência e também as consequências, né, que ele pode ter também, né? Que quando o paciente está muito alcoólatra mesmo, ele nem desgusta a cerveja, ele só bebe com vontade mesmo, né? E assim, esses são os fatores que acaba estimulando ele ficar viciado em droga, como álcool, cocaína, enfim. Pode passar. Então, as práticas de tratamento ofertadas nos CAPs, né? Estruturalmente, o CAPS que ele usa é o CAPS AD. Esse CAPS lá eles são passados por uma reabilitação, que lá tem psicólogos, enfim, lá onde eles são tratados com devido cuidados. Como prestar assistência a um paciente alcoólatra? Foi como eu falei, ele vai primeiro passar por uma consulta de enfermagem, onde o enfermeiro irá estar acompanhando ele, né, seus tratamentos. Somente o enfermeiro é uma das pessoas que mais atuam no nesse processo, né, de acompanhamento ao paciente. Porque esse paciente, ele precisa de um acompanhamento bem complexo, né? O paciente mental, o tratamento dele é bem complexo, não é fácil. Pode passar, Larissa. Agora, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de opiáceos. O que é opiáceos? Opiáceos é uma planta, né? Tira o ópio, que esse ópio ele é transformado em heroína ou em
heroína, na verdade são medicamentos, né? Medicamentos analgésicos, heroína, codeína, tramal. Esses medicamentos, quando o paciente passa a tomar eles começam a sentir melhora só com eles. Aí, quanto mais tem vezes que ele toma esse medicamento sem mesmo a prescrição médica, toma por tomar. E isso é muito errado, não pode acontecer. Assistência ao paciente com farmacodependência, o enfermeiro, ele não só o enfermeiro, mas toda a equipe multidisciplinar atua ajudando ele na sua reabilitação, né? Uma coisa que o enfermeiro que tem que prestar ao paciente farmacodependente é ter empatia, né? Se colocar no lugar dele, ter ética e humanização, né? Como teve a reforma psiquiátrica e todo esse contexto. Como já havia falado, os pacientes, vamos supor assim, alienados, né, ele tem uma certa tolerância e dependências aos substâncias psicoativas, não só a opiáceos e também não só ao álcool, mas todas as substâncias psicoativas. É, então, é, então, quem consome essas substâncias por muito tempo tem a mudança de comportamento tanto física como mental, né? Ele também ajuda eles são sedativos, né? As drogas são de sedativo, e os pacientes com consomem droga, eles se sentem bem, se sentem com prazer, né? Aliás, eles deixam até de fazer algumas certas coisas, porque o álcool já tomou conta deles, eles querem só o álcool. Quando fala no álcool, no ópio, na cocaína, enfim, maconha, eles não pensam mais nada, só pensam na droga. E é isso que eu tenho que falar para vocês. Boa tarde. Eu fiquei com F12, transtornos mentais e complementares devido ao uso de canabinoides. A canabinoide sativa, ela é também conhecida como uma planta, mas pelo mundo é conhecida como maconha. Tornou-se conhecida devido à sua resina psicoativa, que contém mais de 60 substâncias chamadas canabinoides. Dentre elas, acredita-se que o delta-9 seja o maior responsável pela parte dos efeitos psicoativos. Se sobre os transtornos mentais, se acredita sobre quando a pessoa usa bastante. Seus efeitos psicoativos são conhecidos desde a antiga farmacêutica chinesa. Ela é uma droga ilícita mais usada no mundo. Dependendo da dose, pode levar os indivíduos a psiquiátricos e alterações mentais. Ele é formado por canabinoides tipo 1 e tipo 2, que é o CB1 e CB2. Endógenos e enzimas responsáveis pelo sistema de degradação dos mesmos funcionam essencialmente por retroexcitação e inibição simpática, sendo endocannabinoides libertados e a partir neuróticos. Os transtornos de canabinoides é o consumo a respeito do desenvolvimento, uma síndrome revisável específica que ocorre devido ao consumo recente, intoxicação e a abstinência, assim como os outros transtornos mentais induzidos pela substância. Na intoxicação, estão presentes os efeitos desejados e procurados pelos consumidores, que no caso de canabinoides se manifestam uma sensação e euforia ligeira, seguida de uma sensação de relaxamento e desinibição. Está frequentemente evidentes outros efeitos, tais como taquicardia, hipertensão, ortostatia, aumento de apetite, conjuntiva, hipermiálise e boca seca. Alguns efeitos psicoativos físicos e terapêuticos, tais como perturbação, amnésia, psicose, descoordenação motora, analgesia e diminuição das náuseas. Os transtornos mentais induzidos pelo consumo não mais persistentes do que a fase de intoxicação. E hoje em dia são conhecidos os transtornos psicóticos, de ansiedade e do sono, associados ao consumo de canabinoides para o seu correto diagnóstico. É importante excluir a existência de sintomas e patologia psiquiátrica e prévia. Existem, então, dois tipos de canabinoides. O CB1, que é mais abundante no sistema nervoso central, particularmente no córtex pré-frontal.
gânglios da base hipocampo e cerebelo. Por outro lado, o CB2, que está maioritariamente presente a nível periférico, no sistema imunológico. Pelo que a sua ativação se refere, numa série de alterações temáticas, tais como a imunopressão. E o cuidado da enfermagem nessa parte dos transtornos de usuários é o cuidado, a atenção e tratar eles como um todo, com cuidado, dignidade, pois eles sofrem um preconceito bastante da sociedade. Então, a enfermagem entra ali como um cuidado, bastante atenção a eles. É isso. Bom, boa tarde. Eu fiquei com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de sedativos hipnóticos. Bom, para que servem os sedativos hipnóticos, né? Eles são drogas utilizadas para reduzir as inquietações e a tensão emocional, além de ser usado também para induzir a sedação do sono. O que seria isso? Seria quando a gente se encontra muito agitado ou quando acontece alguma coisa na nossa vida, talvez até uma perca de algum parente, as pessoas que são próximas, né, ou assim, devido a algum acontecimento, ficam muito abaladas, o nível de estresse vai lá em cima. Então, assim, a sua tensão emocional, né, vamos dizer assim, fica lá em cima. Então, esses sedativos vão entrar para abaixar, para te deixar calmo e mais assim, de uma forma, como é que eu posso dizer? Vai servir mesmo como um calmante para te deixar assim para o seu pique de estresse, vamos dizer assim, e baixar, vamos usar essas palavras. E os hipnóticos que podem ser divididos em dois grupos, os barbitúricos, que são fenobarbital e o pentobarbital, e os não barbitúricos. Barbitúricos, eu acredito que seja assim a pronúncia, que são os benzodiazepínicos, alguma coisa assim, os nomes estão bem complicados. Não me familiarizei ainda com eles. Mas, enfim, eles são divididos nesses dois grupos. E essas drogas, elas produzem efeitos que variam desde a sedação até o sono que a pessoa fica em coma, né? Então, assim, isso quer dizer que pode ser uma sedação leve, como eu disse anteriormente, para te deixar mais calma, para baixar a sua tensão de estresse devido a alguma coisa, algum acontecimento na sua vida, até uma sedação mais forte, que vai te deixar em coma ali por algum tempo. Então, esses dois níveis aí. E a prescrição desses hipnóticos, em geral, é mais em tratamentos sintomáticos. Nenhum produz um estado que seja idêntico ao do sono natural. Então, assim, quem acha que eu vou tomar um sedativo para se comparar ao meu sono que eu tenho normalzinho ali enquanto eu estou de boa. Não. Ele não produz nenhum sono, ele não te traz essa sensação de sono ali, como se você deitou e dormiu sem precisar de nenhum remédio. E ele também deixa o indivíduo no dia seguinte com a sensação de ressaca, de dor de cabeça, sensação de noite mal dormida e mal-estar. Então, assim, já tira daí, né? No começo vai ser uma boa porque você vai conseguir baixar seu pico de estresse e tal, mas só que no outro dia já não vai ser assim uma coisa boa, porque você não vai deitar bem e no outro dia levantar bem, né? Não, você vai levantar acho que de uma certa forma pior ainda, porque você vai levantar com dor, com sensação assim não muito boa no corpo, né? E eu vou falar alguns efeitos colaterais que esses hipnóticos podem trazer, que são a sonolência, a letargia, a sedação, hipnose, erupção cutâneas, nistogomas, ataxia, excitação, depressão e confusão mental em idosos. Osteomalacia ou raquitismo em tratamento prolongado, excitação paradoxal em crianças,
anemia e megaloblástica. Anemia megaloblástica. E as contraindicações são para as pessoas que têm hipersensibilidade, gravidez, lactação, depressão e tendências suicidas, insuficiências respiratórias, hepática ou renal e porfíria intermitente aguda. Agora, vamos para as contribuições da enfermagem, né? O enfermeiro, ele vai entrar nesse contexto, ele vai poder passar o uso, ele que vai, de uma certa forma, comandar o uso, tipo assim, a quantidade que o paciente vai poder usar desses hipnóticos, desses sedativos. Mas antes disso, ele vai ter que fazer uma avaliação bem rigorosa no paciente, tanto física quanto psíquica, e se ver se realmente é necessário o uso desse medicamento. Porque você não vai poder chegar lá falando assim, eu quero porque eu preciso dormir, eu não consigo dormir, eu ando muito estressado, enfim, e ele já vai te passar. Não, antes ele vai fazer todo como é que eu posso dizer? Ele vai fazer toda uma análise, vamos dizer assim, tanto do seu físico quanto do seu psíquico, para depois ele passar se realmente você vai precisar do uso dos sedativos e a quantidade que você vai ter que usar, né, determinada por ele. Então, assim, não é de qualquer forma. E aí, então, o enfermeiro vai entrar, a contribuição dele vai ser essa, ele vai poder... Ele vai ser permitido passar as prescrições de hipnóticos, né? Só que primeiro vai ter que passar por todas essa análise. E os hipnóticos de uso mais comuns são o barbitúricos, o fenobarbital, o pentobarbital e o benzodiazepínicos, que o barbitúricos é o Gardenal, e o pentobarbital é o hipnol, e o meu Deus do céu, benzodiazepínicos, estazonal, noctal, e o flunitrazepam, o ropinol, acho que é assim. Enfim, esses são um dos mais comuns, que são assim mais usados nesses tratamentos. E é isso. Espero que vocês tenham entendido, assim, meio... As palavras saíram algumas meio emboladas, porque tem umas palavrinhas meio difíceis, mas é isso. Jamila, é sua vez. Vocês estão escutando normal, gente? Agora escutamos. Escutou agora? Sim. Eu fiquei com a cocaína, comorbidades psiquiátricas independentes em cocaína. No Brasil, o consumo e o conhecimento da cocaína iniciaram-se nos anos 80. Pois os maiores consumidores da droga são jovens, com escolaridade baixa, de classe baixa, média e alta, homens que possuam ou não estrutura familiar. E a partir dos anos 90, 77% dos usuários foram internados por uso de substâncias psicoativas, que são as drogas. E ela foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como problema de saúde pública. O uso da droga injetável apresentava risco quanto ao método, sendo assim um fator importante para a transmissão de HIV e hepatite, que nesse tempo teve muitas doenças. A forma de conseguir a droga muitas vezes favorece a expansão das doenças e aumenta a dependência dos usuários que trocam sexo sem proteção pela droga. O aumento de usuários no Brasil demonstra a necessidade de informação e conhecimento sobre efeitos causados pelas drogas,
Por isso, objetivo deste trabalho foi identificar a importância do papel do enfermeiro junto a familiares e usuários durante o tratamento, visto que dentre as atribuições do enfermeiro encontra a promoção, proteção e educação. Conversei com um enfermeiro aqui de Aparecida e ele estava muito corrido, mas ele falou que muitas das vezes é muito difícil lidar com uma pessoa usuário de droga, porque às vezes eles não querem aceitar o tratamento, às vezes eles não querem que eles levem psicólogos, psiquiátricos para conversar, não quer que a família ajuda, nem os médicos, eles querem se isolar, porque não querem ajuda. E o principal efeito recreativo da droga é uma euforia de duração rápida, que é em menos de 1 hora. A droga causa rápidas mudanças de humor, sendo usada não apenas no contexto recreacional, mas também como um estimulante diário para pessoas com dependência química. Pode ser aspirada, injetada e até mesmo inalada, recebendo o nome de crack se for inalada. E nem todas as pessoas que usam cocaína e outros estimulantes desenvolvem dependência da droga. No entanto, pouco se sabe sobre quais são os fatores de risco para essa dependência. O que se sabe é que existem algumas comorbidades psiquiátricas, mas não é possível saber se existe uma relação causal entre a dependência e os transtornos mentais. Os efeitos das cocaínas principais são euforia, desinibição, sentimentos de grandiosidade, impulsividade, agressividade, agitação motora, hipersexualidade. E é isso. Bom, eu fiquei com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de estimulantes, inclusive a cafeína. Como o nome sugere, são substâncias que aceleram, que estimulam a atividade do sistema nervoso central, o cérebro, que passa, então, a funcionar mais rápido. A pessoa, ela anda mais, ela corre mais, ela dorme menos, ela fala mais. As principais substâncias estimulantes são muitas, mas a que nós podemos citar, que são assim, as mais conhecidas, são a cafeína, né, que vem do café, e a anfetamina, a metanfetamina, que todo mundo sabe que estimula. Quando nós bebemos café, nós acabamos ficando mais acordados, nós ficamos mais agitados. Comumente, profissionais da saúde acabam ingerindo café para poder fazer o plantão. O uso de estimulantes, quem mais utiliza esse tipo de droga? São estudantes que geralmente tendem a ficar noites em claro, caminhoneiros, como eu disse, profissionais da área da saúde, escrituários, pessoas que trabalham geralmente no período noturno. E o que os estimulantes, tipo anfetamina, fazem com a mente com o uso contínuo? A pessoa fica mais agressiva, irritadiça, começa a suspeitar de que os outros estão contra ela, a síndrome, né, de perseguição. E dependendo do excesso da dose e da sensibilidade da pessoa, ela pode trazer até alucinações, acompanhadas de tremores, a respiração fica rápida. E os estimulantes, por exemplo, da anfetamina, elas levam a outras drogas? Geralmente, sim. Por quê? Porque as pessoas, após a utilização, elas ficam eufóricas. Então, elas vão querer repetir a euforia. E depois de um tempo, essa euforia não vai satisfazê-la mais. Então, ela vai procurar outro tipo de estimulante para poder ter essa euforia. E aí, qual o papel da enfermagem
né, nesses casos. Com relação à cafeína, ao uso excessivo do café, a enfermagem ela entra na saúde da família. Durante a visitação do enfermeiro no âmbito familiar, ele vai saber e vai entender a forma com a qual a família se alimenta. E a partir disso, o enfermeiro vai trazer orientações para a família da forma correta com a qual deve se alimentar. Bom, essa foi a minha parte. Bom, como eu havia falado, a Flávia ficou com esse tema, só que ela desistiu, né? Então, eu vou fazer aqui só um contexto aqui mesmo, para não passar em branco. Os transtornos mentais, devido ao uso de alucinogênios, essa droga é psicodélica, né? Uma droga alucinogênica, ou droga alucinogênico, literalmente uma substância capaz de provocar alucinações. Uma dessas é o chá do cogumelo, né? Aquele cogumelo que a gente, se eu não me engano, aquele que a gente come, que é o como é que é o nome dele? Champignon. Champignon, justamente. Quando a pessoa toma um chá daquele lá, a pessoa fica assim meio doidona, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Mas é isso, né? Bom, eu fiquei com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do fumo. O que eu posso dizer sobre intoxicação aguda? Pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave. Depende da quantidade de fumo absorvido, o tempo de absorção, da intoxicação do produto, transtorno psicótico. Os psicóticos agem do bizarro, as posturas estranhas, se veste de formas excessivas, tem alucinações. O que eu posso dizer sobre síndrome de dependência? A síndrome de dependência é a necessidade de determinado comportamento para ver uma pessoa normal, uma pessoa que se sente confortável de estar no meio das pessoas. Para ela se sentir confortável, ela tem que usar algum tipo de droga, com o fumo, né? O tabaco é responsável por cerca de 6 milhões de mortes em todo o mundo. No Brasil, estima-se que o tabaquismo seja responsável por mais de 20 mil óbitos ao ano. O transtorno ligado à dependência, que pode haver existência de 2 ou mais transtornos mentais, que são denominados comorbidade. Um dos diagnósticos de dependência são a presença de compulsão para o consumo, aumento da tolerância, síndrome de abstinência, livre evitação da abstinência pelo autoconsumo. Bom, para fechar, vou falar para vocês que transtornos mentais são disfunções no funcionamento da mente que pode afetar a pessoa em qualquer idade. E geralmente são provocadas por complexas alterações do sistema nervoso. Quando a gente fala de fumo, a gente sabe que fumo faz mal, cigarro, que é o mesmo contexto da palavra, né? O hábito de fumar pode causar o aumento do ritmo cardíaco agudo, derrame cerebral, elevação do mau colesterol, doença obstrutiva, pode causar úlcera gástrica, pode causar obstrução progressiva das artérias. Então, foi isso que eu queria deixar para vocês. Bom, pelo visto, o Eduardo já terminou, né? Então, o fumo é esse, né, gente? Esse transtorno, assim, que eventualmente é um dos mais usados, né, pela população, né? Além de trazer problemas de saúde mental, também fisiológica, né, no seu pulmão, pode acabar com o pulmão. O fumo, não só o fumo, né, mas também vários outros. O fumo nem tanto, né, mas a cocaína,
A maconha, ela deixa a pupila, né? Pupila do olho dilatada, né? Na maioria das vezes pode acontecer isso, né? Lembrando que o paciente, ele passa por um período, assim, de euforia, né? Ele passa por um período, assim, de abstinência. Então, quanto mais ele quer, ou quanto mais ele consome, mais ele quer, né? Então, ele tem que buscar um tratamento específico para ele se tratar, né? Porque senão pode causar vários danos à saúde, né? Verdade. Enfim. E outra coisa que a gente pode falar também, né, Matheus, que geralmente o fumo, ele é associado a outro estimulante, né, que é o café. Geralmente, a maioria das pessoas, geralmente aquelas de mais idade, sempre que elas estão fumando, elas estão com uma xícara de café. Enquanto elas estão fumando, elas também estão consumindo o café. Perfeitamente. Aí juntando os dois, né? As duas drogas. Sim. O F18 e o F19, a responsável era a Celiane, tá bom? Aí ela vai gravar e mandar para os professores. Mas eu vou ler a parte dela aqui. O uso crônico de inalantes associa-se com alterações cognitivas leves e até degeneração demencial, né? Passando por sintomas psicóticos, agravamento de transtornos de humor, né? Ansiedade, uso promíscuo de outras drogas, enfim. Então, para nós concluir nosso trabalho, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Os efeitos de uma droga são os mesmos para qualquer pessoa? O que vocês acham? Bom, a droga assim, cada droga ela tem um efeito, né? Um efeito diferente. Depende, por isso que foi igual eu falei. O papel da enfermagem, como a gente vai agir, buscando todo o contexto, né? O ambiente onde a pessoa vive, o ambiente também influencia bastante, né? O sujeito, o tipo da droga, né? As características químicas que compõem essa droga, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Espero que gostem. Bom, então, só pegando um gancho com o que o Matheus acabou de falar, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que o que difere um medicamento de uma droga é a dosagem, né? Que igual a Amanda falou lá, que muitas sedações são utilizadas como drogas. São utilizadas como drogas e são utilizadas no âmbito hospitalar para fazer com que o paciente não sinta dor, para que o paciente entre em coma. Então, isso é uma coisa muito importante que nós, profissionais da área da saúde, que teremos contato com as drogas, com os medicamentos, nós devemos ter.